bem-vindo ao canal Lis. Ahm, uma das coisas que eu gosto, que para mim me ajuda no meu caminho, são as coisas práticas, são as coisas do dia a dia, mais do que as grandes ideias ou as grandes teorias, que são interessantes porque me fazem questionar, porque me fazem pensar, mas depois eu sinto necessidade de perceber as coisas na prática, de perceber como é que, ou seja, como é que as coisas funcionam no dia a dia, nas situações do dia a dia. E hoje, enquanto fui ao café de manhã, estava lá uma criança com o pai, e às tantas o pai disse: agora ficas aqui com o senhor do café, que eu fui ali e já venho. Mas não comas nada. E o senhor do café queria oferecer alguma coisa à criança para comer, um bolo, uma coisa qualquer. E, e quando o senhor do café, o pai já tinha saído, e o senhor do café ofereceu, acho que foi um palmier ao miúdo, um, via-se na cara dele um esforço, quase que fosse, como se fosse uma contração interna, interna não externa, uma contração da sua vontade de querer aquilo, com um sentido de eu não posso, porque se eu fizer isto, eu estou a ir contra a vontade do meu pai. Isto estamos a falar de uma criança que deve ter pai aí menos de 6 anos, e isto era muito claro no olhar da criança, era como se para ela aceitar aquilo que ela queria e aquilo que o senhor lhe estava a oferecer fosse estar a rejeitar o pai. Um, e este exemplo banal de que é uma situação que nós podemos ver no nosso, várias vezes no nosso dia a dia, nós próprios a fazê-la, ilustra uma coisa que eu acho que é das coisas mais importantes que eu tenho descoberto neste meu caminho, que tem exatamente a ver com esta coisa de eu perceber o que é que eu quero, eu perceber em cada momento o que é, o que é que eu sinto, o que é que o meu, vamos dizer, o que é que o meu computador me está a informar, seja através do meu sentir, seja através das sensações, seja através dos pensamentos ou dos julgamentos, um, em complementariedade àquilo que o mundo me está a informar. Ou seja, existem estas duas fontes de informação. Uma que sou eu e outra que é o mundo, as pessoas que estão à minha volta, a situação, etc. E nós crescemos muito com esta ideia de desvalorizar ou de nem sequer considerar, nem sequer estar atento para a informação que vem de mim versus a informação que vem do exterior. Que essa sim nós valorizamos e nós seguimos. E neste caso, e nesta experiência banal, este miúdo, basicamente aquilo que ele estava a fazer, ele estava a dizer: aquilo que eu sinto está errado, aquilo que eu sinto não é correto, aquilo que me faz sentido não é correto. Aquilo que o meu pai está a dizer, sim, isso é correto, e eu devo seguir isso, e devo seguir isso no limite, por uma ideia, vou dizer, por uma ideia estragada de amor, ou por uma distorção de um conceito de amor. E nós fazemos isto, eu faço isto no meu dia a dia, acho que todos nós fazemos isto no nosso dia a dia. E eu não acho tanto que seja que o ponto ou que o foco deva ser eu deixar de fazer isto, mas acho que o foco deve ser eu aperceber-me em que situações é que eu faço isto, eu começar a ganhar consciência de quais é que são as situações, quais é que são os momentos em que eu faço isso e de que informação é que está presente. E a partir dessas tomadas de consciência, eventualmente irão-me surgir insights, irão-me surgir novas possibilidades. E esta ideia, para mim, está muito ligada a uma ideia que é a diferença entre
eu diria que as ideias muitas vezes se dividem, ou de uma determinada perspectiva, nós podemos dividir as ideias em dois grandes grupos. Há um tipo de ideias que têm a ver com como é que eu devo, como é que eu me devo comportar, como é que eu devo agir, o que é que eu devo fazer, ok? E tipicamente estas ideias assentam-se em regras, em princípios, em normas, em convenções, sejam elas convenções sociais, sejam elas convenções do meu grupo de amigos, convenções da minha família, ou seja, é um conjunto de convenções que muitas vezes ninguém percebe muito bem, nem ninguém sabe muito bem de onde é que elas vêm ou qual é que é o seu propósito. E outro grande grupo de ideias que têm a ver com ideias que nascem de mim, nascem das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que é a minha estrutura, ok? E outra forma de dizer é, há ideias que são externas ou que nascem externamente e outras ideias que nascem internamente. E tipicamente as ideias que nascem externamente, elas não me consideram enquanto indivíduo, ok? Isto não quer dizer que todas as ideias que nascem externamente que eu tenho que rejeitar ou que aceitar. Nem uma coisa nem outra, ok? Estamos apenas ou eu estou apenas a trazer esta distinção, okay? Entre estas ideias que nascem externamente e outras ideias que nascem internamente. E tipicamente, estas ideias que nascem externamente, elas não consideram as particularidades da minha individualidade, não consideram as particularidades de cada situação, ok? É uma espécie de uma regra que se aplica independentemente da pessoa, independentemente do caso, independentemente da situação. E isso muitas vezes pode ser útil, ok? Pode-me ajudar a funcionar de uma forma, vamos dizer, coerente com a sociedade ou com as comunidades ou com os grupos aos quais eu pertenço, mas muitas vezes pode não ser assim. Muitas vezes pode estar a ir contra aquilo que é o meu ser, aquilo que é a minha individualidade, aquilo que são as minhas necessidades para aquele momento, para aquela situação em particular. E isso tem um custo. Okay? Eu não digo, aquilo que eu estou a querer dizer não é isso é mau ou isso é errado. Eu vou dizer isso tem um custo. Okay? Quando eu vou contra mim, isso tem um custo, tem um preço. Há situações em que, para mim, eu acho, ok, eu estou disposto a pagar esse preço. Mas haverá outras situações em que eu, se calhar, se tiver essa consciência, eu não estou disposto a pagar esse preço. Okay? Então, esta ideia das consequências não é necessariamente uma ideia de certo ou errado, bom ou mau. Aliás, não é de todo. É uma ideia de, a partir do momento em que eu tenho essa informação, eu posso fazer uma escolha. Eu posso fazer uma escolha mais informada. Ou seja, eu acho que sim, uma melhor escolha de acordo comigo. Okay? Provavelmente aquela criança ela não tem consciência que o pai, ao dizer aquilo, provavelmente ele apenas está a querer ser simpático para o senhor do café e está a querer dizer não se sinta na obrigação de estar a ter prejuízo nos bolos por estar a oferecer um bolo ao meu filho. É uma hipótese, não estou a dizer que é o caso, mas essa é uma hipótese. Ou seja, na verdade, aquilo que o pai está a dizer à criança não é não aceites o bolo, está a dizer ao senhor não se sinta na obrigação, está a tentar ser simpática, a tentar ser cordial. Okay? Mas a criança ela não tem noção disto. Okay? A única coisa que ela percebe é, por um lado, o meu pai não quer que eu aceite aquilo, ele quer que eu vá contra a minha vontade, eu não entendo muito bem porquê, mas como eu amo o meu pai, eu vou fazer isso. Okay? Se é importante para ele, isso passa a ser importante para mim. Sendo que provavelmente a criança, ainda além disso, sente uma determinada confusão do pai. Porque provavelmente, se calhar, noutras situações, ela até aceitou com o pai presente o bolo da criança, o bolo do senhor do café, e isso nem sequer constitui um problema. Ou seja, a intensidade da gravidade que o pai coloca na afirmação de não aceites o bolo, ou não peças nada, não é coerente com a consequência de quando isso acontece. E isso gera uma confusão na criança, gera uma ambiguidade, gera uma ambivalência. Ela percebe, ela sente claramente que é importante para ela seguir aquilo
que o pai está a dizer, mas isso não é coerente com, ao longo das situações, em termos de causa e efeito, em termos de aquilo que acontece, ou aquilo que ele decide, ou aquilo que ele escolhe fazer e a consequência. Okay? E ela não tem uma estrutura cognitiva que lhe permita compreender isto. Okay? Então isto começa a construir, salvo seja, dá continuidade à construção de uma ideia interna na criança de que eu não sei. Esta ambivalência gera uma sensação de que eu não sou de confiança, porque há vezes que eu faço um determinado entendimento da realidade e faço uma escolha e a realidade retorna-me algo positivo, retorna-me uma validação da minha escolha, e aparentemente na mesma situação, noutra altura, a realidade retorna-me uma desvalidação, ok? Ou uma consequência, para mim, negativa da mesma escolha. Okay? E a criança fica nesta ambivalência que é eu não sei e eu não tenho internamente a capacidade de conseguir fazer boas escolhas. Então eu estou altamente dependente daquilo que vem do exterior e tenho que redobrar ou triplicar a minha atenção em relação ao exterior para que eu consiga em cada situação perceber mesmo bem o que é que eu devo fazer ou o que é que eu não devo fazer. Okay? Isto tem como consequência adultos com esta incapacidade. Okay? E eu digo isto, eu tenho esta incapacidade, eu acho que todos temos esta capacidade, pois esta incapacidade pode ser em maior ou menor grau e dependendo da situação, numas situações, se calhar, tem um grau bastante baixo e noutras situações, para a mesma pessoa, tem um grau bastante mais elevado. Okay? E isso depende das experiências, das experiências de cada um. Uma das coisas que eu acho que que eu considero que ajuda no desenvolvimento desta capacidade interna, e há muitas coisas que eu acho que ajudam, ok? Mas uma das quais eu quero falar tem a ver com eu desenvolver o meu espírito crítico, ok? Eu desenvolver a minha capacidade de pensar, que é uma coisa que eu acho que nós cada vez mais, não vou dizer cada vez mais, vou dizer, é uma coisa que eu sinto que nós estimulamos pouco. E haverá muitas justificações para isso acontecer, ok? Termos pouco tempo, sermos bombardeados com informação, etc. Há muitas justificações e há muitas desculpas para não pensar. Mas eu acho que pensar é uma coisa... e pensar criticamente. Ou seja, pensar criticamente é o quê? É eu pensar a partir daquilo que é o meu referencial e não a partir de um referencial externo. Okay? Eu estar disposto a introduzir no meu pensamento aquilo que eu sinto que é correto, aquilo que eu sinto que não é correto, o questionar aquilo que eu, seja pelo que for, eu acredito, okay? Pôr hipóteses que vão fora daquilo que é o meu framework mental, daquilo que é a minha estrutura mental, daquilo que é o meu conhecido. Okay? E sem ter medo de que eu, ao colocar essas hipóteses, eu tenha necessariamente que mudar quem eu sou. Okay? O facto de pensar é uma atividade que me dá liberdade, não me tira liberdade. No fim do dia, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, independentemente dos raciocínios e dos pensamentos que eu me permita ter e das possibilidades que eu me permita explorar. Eu acho que isso é muito interessante. E não me parece de todo que pensar seja algo, pensar criticamente, seja algo que aconteça sem eu fazer nada. Ou seja, eu acho que é algo que nós nascemos adaptados para o fazer, mas é um processo no qual eu posso desenvolver-me. No qual com prática, okay, com investimento meu, eu posso crescer nessa capacidade. E se eu não fizer esse investimento, eu não vou crescer nessa capacidade. Okay? É exatamente essa capacidade e essa prática de pensar criticamente que me vai dar cada vez mais discernimento do que é que em cada momento eu sinto que é correto para mim.
interdependentemente daquilo que fora se diz, ok? Eu não digo independentemente, porque eu acho que aquilo que acontece fora também tem uma relação comigo, não acho que deva ser descartado, mas eu não considero que deva ser o único fator. E acho que quando é o único fator, muitas vezes eu estou a prejudicar-me, ok? E eu estou a trazer esta ideia porque esse é um dos objetivos destes vídeos. É exatamente trazer ideias que eu posso ou não ter no meu mapa, ou que eu posso, ou que podem pôr em causa coisas que fazem parte da minha estrutura de crenças, e não tem como objetivo convencer ninguém de nada, mas de ajudar as pessoas a pôr hipóteses. Porque isso eu considero que é um dos grandes benefícios de nós vivermos em sociedade, é nós podermos ter esta troca de coisas que tu pensas que eu nunca se calhar vou pensar, porque tu tens experiências diferentes das minhas, coisas que eu se calhar vou pensar, que se calhar tu nunca vais pensar. Mas o facto de nós fazermos esta troca pode nos ajudar a desenvolver-nos e a crescer. E eu considero que o verdadeiro, e aqui se calhar não, é uma crença minha, eu considero que o verdadeiro desenvolvimento pessoal é exatamente o eu crescer na minha capacidade de awareness, de noção daquilo que está a acontecer no meu sistema, e a minha capacidade de discernimento, de forma em que em cada situação eu consiga agir da forma mais adequada àquilo que é o meu verdadeiro benefício. Seja, considerando as minhas vontades, os meus desejos, como as minhas necessidades. Okay? E em determinadas situações pode ser benéfico, pode ser do meu interesse eu abdicar daquilo que são os meus desejos em prol das minhas necessidades. Pode haver situações em que as coisas até estão alinhadas, mas não há nenhuma. Eu acredito que não há nenhuma regra que possa evitar ou que nos possa dispensar da responsabilidade de desenvolver esta nossa capacidade de discernir e de estar aware, ou de ter noção daquilo que se passa connosco.